tá aí mais um símbolo. Mas para a gente continuar aqui, Ângela, eu vou com a Débora, que separou aqui o setor de mineração. É isso, Débora? Tem muita gente pedindo também, aí a gente volta com você. Vamos lá. É isso mesmo, viu, Paula? Tem gente pedindo para a gente dar uma olhadinha em Vale e em CSN Mineração. A Vale está caindo agora mais de 1%, como eu falei para vocês, a cotação do minério de ferro que teve queda em Qingdao ontem, apesar da alta de hoje, a gente tem visto aí essa queda do papel. Na verdade, assim, teve queda do contrato de Dalian hoje, teve alta lá no Porto de Qingdao hoje, mas ontem também teve queda na cotação no Porto de Qingdao e no final das contas a gente não teve negociação aqui. E aí a gente tem aqui o setor dividido, CSNA está caindo 1,65%, Ferbasa caiu 1,29%, Vale está caindo 1% agora, Bradespar 0,62%, CSN Mineração, que foi que pediram para poder a gente dar uma olhadinha, Ângela, está caindo 0,33%, a Vale também que pediram para a gente dar uma olhada está caindo 1%, e aí a gente só tem aqui realmente na alta Gerdau subindo 0,39%, Gerdau Metalúrgica também, e Aura Minerals que estão subindo agora, mas a Vale e CSN Mineração, que querem que a gente dê uma olhada, está agora numa queda. Vamos dar uma olhadinha no papel aí, Ângela, você acha que Vale, por exemplo, volta aí para casa dos R$70? A gente está vendo o papel sendo negociado, se vai um pouquinho. Você tem algum fundo aí, alguma base de sustentação aí para esse gráfico de Vale? Como é que você está vendo aí o papel? Tá, vou compartilhar novamente aqui a minha tela para a gente analisarmos juntas. Então, vamos lá para a Vale, se a gente tem algum fundo, né, algum suporte para a Vale, por enquanto, né, o suporte da Vale é esses R$64, né, para o curto prazo. Por quê, né? Porque a gente está vendo, né, o papel negociar abaixo dessa média de 9. Então, a gente viu na semana passada ele fazendo um movimento bem altista, mas a gente não conseguiu nem ver o papel fechando acima dessa média de 9, que é a mais curta que eu tenho no meu gráfico. Então, né, se a média de 9 ficasse ascendente, a gente já poderia ter alguma perspectiva, né, de alguma possível alta para a gente começar a fazer aquelas compras a favor, né, do ciclo vigente. Mas, por enquanto, se o papel perder, né, essa mínima, aliás, do movimento da sexta, a gente pode vir, né, ver o papel vir buscar essa região dos R$64 novamente. E também, né, se ele perder esse fundo aqui, a gente pode ver o papel vindo nessa região dos R$61. Também não está descartada. Para o longo prazo, então, o nosso gráfico aqui, ele ficou um pouquinho pendurado no tempo. A gente não tem regiões de suportes aqui, né? Então, o que acontece? Ele pode vir fazer um pullback, né, nessa região dos 73,58, aqui que é essa média de 9, né? E aí depois perder esse fundo e vir também, ou, né, talvez buscar essa região dos 57. Então, se a Vale chegar, né, para o longo prazo lá na faixa dos 73,59, a gente vai ver o ativo apenas fazendo a regressão, né, aquela regressão até a média de 9. Então, o que seria interessante para a semana que vem? Claro, né, que a Vale depende de vários fatores externos também, mas, né, ver o ativo fechando acima, né, deixando essa média de 9 ascendente aqui, para daí sim, né, a gente ter aquele movimento um pouquinho mais altista, pelo menos uma possível reversão, né, no gráfico semanal. Então, por enquanto, a Vale, a gente tem suporte na mínima do papel dos últimos dias, lá na região dos 64, e um suporte imediatamente inferior aqui pelo diário, lá no 61 e no 57, como a gente viu no gráfico semanal, que é um longo prazo. Então, nem para o curto prazo, por enquanto, a gente tem configurações altistas para a Vale, né? Somente se a gente for ver a formação daquele fundo ascendente, que nem eu comentei lá do Ibov, lá atrás. Então, né, a Vale tem aproximadamente 11% do peso do Ibov, né? Então, naturalmente, o gráfico vai seguir, né, uma mesma configuração. E para, né, a CSN, que o pessoal pediu, a gente não tem muito Isso, é a CSN Mineração. A gente não tem muito histórico gráfico, né, o que prejudica um pouco a análise técnica, porque a gente usa, né, esses padrões passados para a gente poder ver, né, possíveis reversões no futuro. Mas o que a gente consegue ver aqui, então a CSN, ela fez esse fundo aqui nos 497, por enquanto, né, ela está tentando fazer um fundo ascendente e rompendo essa região dos 6,34, que é essa média de 5, sim, aí a gente tem uma resistência lá no 679, depois ele entra nesse vazio gráfico lá na direção dos R$9. Tá um pouquinho longe ainda, né, dos R$9, mas a gente já vê alguma possível, né, pernada de alta, pelo menos de ver a CSN Mineração negociando acima da média de 9 aqui no nosso gráfico. Maravilha. Tem mais algum pedido aí, Débora?
Podemos encerrar.